Capítulo 22. Jeremias. Subtítulo: Profecia contra a casa real de Judá. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá, e anuncia ali esta palavra, e diz: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi. Ouve tu, teus servos e teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: exercei o direito e a justiça, e livrai da mão do opressor aquele que está sendo explorado por ele. Não façais nenhum mal e nenhuma violência ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não derrameis sangue inocente neste lugar. Pois se cumprirdes com cuidado esta palavra, os reis que se assentarem sobre o trono de Davi entrarão pelas portas desta cidade, em carruagens e cavalos, juntamente com os seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa ficará deserta. Pois assim diz o Senhor, acerca do palácio do rei de Judá: tu és para mim como Gileade e como o alto da montanha do Líbano. Todavia, certamente farei de ti um deserto e uma cidade desabitada, e preparei contra ti destruidores, cada um com as suas armas. Eles cortarão os teus melhores cedros e os lançarão no fogo. Muitas nações passarão por esta cidade. Perguntarão umas às outras: por que o Senhor tratou assim esta grande cidade? Então responderão: porque abandonaram a aliança do Senhor, seu Deus, adoraram e serviram a outros deuses. Subtítulo: o fim do rei Salum. Não choreis pelo morto, nem lamenteis por ele, mas chorai amargamente por aquele que parte, porque não voltará mais, nem verá a terra onde nasceu. Pois assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e partiu deste lugar. Nunca mais voltará para cá, mas morrerá no lugar para onde o levaram cativo, e nunca mais verá esta terra. Subtítulo: o fim do rei Jeoaquim. Ai daquele que constrói a sua casa com meios ilícitos, e os seus aposentos com injustiça, que faz com que seu próximo trabalhe de graça e não lhe paga o salário. Ele diz: construirei para mim uma casa espaçosa, com amplos aposentos. Ela terá janelas, será forrada de cedro e pintada de vermelho. Por acaso reinarás, porque tens acumulado cedro? Teu pai não comeu e bebeu? Ele agiu com justiça e retidão, por isso as coisas iam bem para ele. Julgou a causa do necessitado e do pobre, e as coisas iam bem. Por acaso não é isso o que significa conhecer-me? Diz o Senhor. Mas não tens olhos nem coração, a não ser para a tua ganância, para derramar sangue inocente, para opressão e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá: não o lamentarão, dizendo: ai, meu irmão, ou ai, minha irmã. Nem o lamentarão, dizendo: ai, Senhor, ou ai, sua majestade. Ele será sepultado como se sepulta um jumento. Será arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Sobe ao Líbano e clama, e levanta a tua voz em Bazã, e clama desde Abarim, porque todos os teus amantes foram esmagados. Falei contigo no tempo da tua prosperidade, mas tu disseste: não escutarei. Este tem sido o teu procedimento. Desde a tua juventude não ouves a minha voz. O vento apacentará todos os teus pastores, e os teus amantes irão para o cativeiro. Certamente, então ficarás envergonhada, e serás humilhada por causa de toda a tua maldade. Ó tu, que estás entronizada no Líbano, aninhada nos cedros, como gemerás quando te vierem dores e aflição, como as de uma mulher em trabalho de parto. Subtítulo: o fim do rei Joaquim. Por minha vida, diz o Senhor, ainda que tu, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá,
fosses o anel de selar da minha mão direita, eu te arrancaria. Eu te entregarei nas mãos dos que procuram tirar-te a vida e nas mãos daqueles a quem temes, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos babilônios. Expulsarei a ti e a tua mãe, que te deu à luz, para outra terra, onde não nascestes, mas na qual morrereis. Mas eles não voltarão à terra para a qual desejam voltar. É este homem, Joaquim, algum vaso inútil e quebrado, um vaso que ninguém deseja? Por que razão ele e a sua linhagem foram expulsos e lançados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: registrai que este homem não tem filhos, homem que não prosperará nos seus dias, pois ninguém de sua linhagem prosperará para assentar-se sobre o trono de Davi e reinar de novo em Judá. Capítulo 23. Jeremias. Subtítulo: Os falsos pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não cuidastes delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, diz o Senhor. Eu mesmo reunirei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver expulsado e as levarei de volta à sua pastagem. Então elas se tornarão férteis e se multiplicarão. Porei sobre elas pastores que as conduzam. Elas nunca mais temerão, nem ficarão apavoradas, e nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Subtítulo: O renovo no trono de Davi. E virão dias, diz o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará e agirá com sabedoria, executando a justiça e o direito na terra. Nos seus dias, Judá será salva, e Israel habitará seguro. E este é o nome com que será chamado: o Senhor, nossa justiça. Portanto, diz o Senhor, virão dias em que não mais se dirá: juro pelo Senhor, que tirou os israelitas da terra do Egito. Mas, juro pelo Senhor, que tirou e trouxe os descendentes da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os havia expulsado para habitarem em sua terra. Subtítulo: Palavra contra os falsos profetas. Quanto aos profetas, no meu íntimo, meu coração está quebrantado. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e das suas santas palavras. Pois a terra está cheia de adúlteros. A terra chora por causa disso, e os pastos do deserto se secam. O seu procedimento é mau e o seu poder não é correto. Porque tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até na minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e nela cairão, porque trarei sobre eles a calamidade no ano da sua punição, diz o Senhor. Vi uma coisa imoral entre os profetas de Samaria. Eles profetizavam da parte de Baal e desviavam o meu povo Israel. Mas vejo uma coisa horrível entre os profetas de Jerusalém. Cometem adultério, vivem falsamente e incentivam os malfeitores para que não se convertam de sua maldade. Eles têm sido para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: darei a eles comida amarga e lhes farei beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas,
que vos profetizam enchendo-vos de ilusões. Falam da visão do próprio coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor: tereis paz. E dizem a todo aquele que anda na teimosia do seu coração: nenhum mal virá sobre ti. Pois quem dentre eles esteve no conselho do Senhor, para que percebesse e ouvisse a sua palavra? Ou quem esteve atento e escutou a sua palavra? Aí está a tempestade do Senhor. A sua fúria foi desencadeada. Um tufão gira sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não recuará até que ele tenha executado e cumprido os seus planos. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Eu não enviei esses profetas, contudo foram correndo. Não lhes falei, todavia profetizaram. Mas, se tivessem comparecido ao meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teriam afastado do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Diz o Senhor: sou eu apenas Deus de perto? Não sou também Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijos sem que eu o veja? Diz o Senhor. Não sou eu o que enche os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem esses profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando se achará isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e o engano do próprio coração? Com os sonhos que relatam uns aos outros, eles planejam fazer o meu povo se esquecer do meu nome, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale fielmente a minha palavra, que tem a palha em comum com o trigo. Diz o Senhor: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmaga a rocha? Portanto, estou contra os profetas, diz o Senhor, os quais furtam uns dos outros as minhas palavras, cada um ao seu próximo. Estou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a própria língua e declaram um oráculo. Ele disse: estou contra os que profetizam sonhos falsos, diz o Senhor, e os contam, e desviam o meu povo com as suas mentiras e com a sua irresponsabilidade. Eu, porém, não os enviei, nem lhes dei ordem. Eles não trazem proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando este povo, um profeta ou um sacerdote, te perguntar qual é a sentença pesada do Senhor, então lhes dirás: vós sois o peso, e eu vos deixarei, diz o Senhor. E se o profeta, o sacerdote ou alguém do povo disser: esta é a sentença pesada do Senhor, então castigarei aquele homem e a sua família. Assim direis: cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Mas nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor, porque a palavra que cada um proferir lhe servirá de sentença, pois distorceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta: que te respondeu o Senhor? Que falou o Senhor? Se, porém, disserdes: esta é a sentença pesada do Senhor, assim diz o Senhor. Por que dizeis esta palavra? Esta é a sentença pesada do Senhor, ao passo que mandei dizer-vos. Não direis: esta é a sentença pesada do Senhor. Certamente eu vos erguerei e vos lançarei fora da minha presença, vós e a cidade que dei a vós e a vossos pais. Porei sobre vós uma humilhação perpétua e vergonha para sempre, que jamais será esquecida. Capítulo 24, Jeremias. Subtítulo: A visão dos 2 cestos de figos. O Senhor mostrou-me 2 cestos de figos, colocados diante do templo do Senhor.
Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativos de Jerusalém para a Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá, os carpinteiros e os artífices de Jerusalém. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos maduros, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não podiam ser comidos, de tão estragados que estavam. Então o Senhor me perguntou: Que vês, Jeremias? E eu respondi: Figos, os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não podem ser comidos, de tão estragados que estão. Então a palavra do Senhor veio a mim. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: como estes bons figos, mostrarei favor aos exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios. Fixarei meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os trarei de volta a esta terra. E os edificarei, e não os demolirei. Plantarei, e não os arrancarei. Eu lhes darei coração para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois se voltarão para mim de todo o coração. Mas como os figos ruins, que não podem ser comidos, de tão estragados que estão, assim diz o Senhor, do mesmo modo tratarei Zedequias, rei de Judá, os seus príncipes e os sobreviventes de Jerusalém, que restaram nesta terra, e os que habitam na terra do Egito. Farei deles objeto de horror e ofensa para todos os reinos da terra. Em todos os lugares para onde os banir serão uma humilhação e um exemplo, objeto de ridículo e maldição. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que sejam eliminados de sobre a terra que dei a eles e a seus pais.